Igreja Assembleia de Deus, Rocha Viva, não é isso? Domingo, abençoado. Epístola aos Hebreus 9, versículo 26. Feliz com a presença dos que vieram, dos que abandonaram Faustão e Silvio Santos. Que eles não têm nada para vocês. Jesus tem. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim: de outra maneira, necessário lhe for a padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. A igreja pode sentar, batendo palmas, glorificando a Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem é o sacrifício da comunhão. Sabemos que a palavra comunhão hoje em dia é uma palavra estranha para muita gente. As pessoas pensam muito mais nele do que no outro. É muito fácil, bom varão, rapaz, é muito fácil você ouvir assim, um por todos e todos por si no mundo. O ditado dos 3 mosqueteiros hoje não vale, não é verdade? A palavra comunhão, no grego, quer dizer koinonia, quer dizer aquele que se une com alguém. Eu poderia extrair o grego esplanchizomai, que quer dizer, conheço o seu sofrimento e sofro junto com você. Eu me lembro do hino de J. Neto, que ele dizia assim: venha junto caminhando lado a lado, que eu te ajudo a levar a sua cruz. Mas em muitos lugares hoje não se vê isso. Você vê até mesmo na televisão, televangelista. Você não vê um ajudar o outro. Você não vê um dizendo assim, ó, tem um irmão que está vendendo a Bíblia na sua editora, vamos comprar e vamos usar aqui na nossa igreja. Não, ele manda fazer uma Bíblia para competir com outro irmão. É difícil você ver um grande ministério orar por outro grande ministério. Eles oram pela igreja dele. Teve um profeta desses aí que morreu esse ano, e ele quando orava na rádio, ele tem um programa de rádio, Senhor, abençoa as nossas igrejas e os nossos obreiros. Ele não falava abençoa todas as igrejas e os obreiros do Senhor. Então hoje, irmão, Deus me toca para falar sobre o sacrifício da comunhão. O texto que vamos meditar não está em Hebreus 9, 26. Está em Levíticos capítulo 3, onde fala do sacrifício pacífico. Eu vou tomar como base teológica de um exegeta, professor meu de teologia, que ele disse assim, que o sacrifício da comunhão é também chamado de sacrifício pacífico. Se caracteriza pelo fato da gordura e o sangue relacionados ao ministério da vida serem reservados ao Senhor, o absoluto da vida. O resto é consumido pelos sacerdotes, pelos ofertantes e suas famílias. Queridos, oferta pacífica. O que consistia o sacrifício pacífico? Em você levar um macho ou uma fêmea, e podia ser de gado miúdo, levar para o sacerdote, dentro da área santa. Antes eu gostaria de falar, irmão, que o livro de Levíticos não foi escrito por Moisés. Por isso que você sempre vê, e disse Deus a Moisés. Se fosse Moisés, ele ia dizer, e disse Deus para mim, e falou a mim o Senhor. Então esse livro foi escrito por eruditos levitas que, através dos tempos, usando do legado de Moisés, usava do nome dele para poder propagar a ideia da lei do Senhor. E nesse capítulo 3, oferta pacífica, nós vemos que o sacrifício deveria ser assim, macho e fêmea e sem defeito. Era a primeira fase do sacrifício, sem defeito, perfeito. Você deveria pegar, vamos botar um cordeiro, um carneiro, ou uma cabra, que fosse todo preto ou todo branco, e levar ao Senhor para que ele fosse imolado. Representando hoje uma perfeição do sacrifício de Cristo. E para a igreja, fala que temos que ser perfeitos. Qual é o sacrifício que temos apresentado a Deus?
Será que nós temos lutado contra as gírias, os palavrões, as mentiras, os maus costumes que vieram da nossa família e que estão presentes na nossa cultura? Há pessoas, irmão, que vira e mexe ele está xingando. Vira e mexe ele está contando loroca, mentira, história. Irmãos, temos que quebrar o ciclo da maldição dos nossos parentes. Quebrar mesmo. Tem pessoas que esse sacrifício hoje fala de você que se aproxima de Deus e não quer ofertar sua vida em sacrifício a Deus. O sacrifício devia ser perfeito. Qual é a qualificação de perfeito? Pelo capítulo 3. Não podia ser roubado, não podia ter mancha, não podia ser coxo, não podia ser cego, não podia estar doente. Você vai ver isso em Malaquias capítulo 1. As qualificações do sacerdote, do sacrifício. Então hoje em dia, irmão, o que nós vemos? Pessoas que estão na igreja estão roubando, pessoas que estão na igreja estão prostituindo, pessoas que estão na igreja colocando falsas doutrinas, falsas igrejas, pessoas que não vêm para a igreja se não tiver um pregador que revela até o número do CPF. Irmãos, isso são sinais de imperfeição na igreja. Você deve vir à igreja para ouvir a voz de Deus. Deus pode usar desde um coral de crianças até o pastor da igreja para pregar a palavra. Teve um congresso no Brasil em que o camarada acostumou a igreja a ouvir Deus só daquele jeito. E ele pegou um violão e ficou blim, 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 e o pessoal enchendo a paciência, 40 minutos. A pastora bateu o sinete, irmão, vamos começar o culto de novo, tá? Eles saíram lá para fora junto com esse homem e depois voltaram, irmão, expulsando o demônio da pastora, sendo que a pastora estava certa. Nós temos, irmão, que tirar as imperfeições do ecumenismo também da nossa vida. Parar de quando você for orar, fazer a cruz no ar. Dia da torta, vamos comer torta. Cosme e Damião, vamos comer as balinhas do santo, irmão. Vamos quebrar essas crendices e sermos perfeitos diante de Deus. Jesus fala isso no Sermão da Montanha, no capítulo 5, verso 48 de Mateus. Ele diz assim: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Efésios 5 e o versículo 1, Paulo ele fala sobre isso. Sede imitadores de Deus Pai, como convém a filhos amados. Mas qual é a inspiração de muitos até evangélicos hoje? Nas coisas do mundo, irmão. Queremos ficar musculoso igual o Superman. Queremos ser bonito igual aquela atriz que tem pacto com o diabo. Queremos ser como o mundo. Queremos ter um cabelo igual o Neymar. Ou falar igual a Amado Batista. Irmão, tire essas desgraças de dentro de você. Isso são inspirações demoníacas. Tem que sair de nós. Que enquanto você tiver o coração nisso, diz a Bíblia que onde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. É muito fácil você saber onde está o tesouro de alguém. Quando ele ama a família dele, é comum você ver numa pizzaria, está todo mundo comendo junto. O tesouro dele está com a família dele. Quando o camarada ama muito o emprego, não para de estar trabalhando, ele trabalha até de domingo. Quando o camarada ama mulheres, é comum ele trocar de mulher igual quem troca de camisa. Então, quando a pessoa tem o seu tesouro na casa de Deus, ele está sempre na casa de Deus. E ele está porque ele ama. O homem de Deus disse assim: Senhor, se eu quero entrar no céu só para ser salvo do inferno, que eu nunca entre no céu, que eu queime no inferno. Agora, se eu mereço o céu por amar o Senhor, então me dá um lugar aí no céu. Comunhão exige sacrifício. Qual era a espécie, qual era o tipo da oferta? Era oferta pacífica, era oferta memorial, era um alimento divino e ao mesmo tempo era um holocausto, ou seja, parte do sacrifício ficaria para Deus, mas parte do sacrifício ficaria para o sacerdote. Eu não vou querer enfadar os irmãos, porque dentro da tematologia é um estudo muito forte, mas vou ser breve para os irmãos entenderem. O sacerdote ele tinha que pegar a vítima aqui, o animal, é oferta pacífica, não é isso? Corta a garganta do animal, tira o sangue dele, coloca nas paredes do altar do holocausto. Aí o sacerdote que cortou o animal vai achar onde tem gordura nele.
se for nos rins, no fígado, aqui, tira. Ele era quase igual um açougueiro. Tira essa gordura e queima para mim. O restante você pode comer. Você vê, Deus deu praticamente 90% do animal para o sacerdote comer. Hoje em dia, se o ministério do pastor Joab render milhões, e se descobrir que ele está com a Sportage ali fora, muita gente vai querer matar o pastor Joab, enforcado. Deus está dizendo, parte do que entra como benefício na minha obra, eu distribuo com os meus ministros. Da mesma forma, isso se estende, irmão, a milagre. Deus também, da mesma forma como Jesus fez milagres, podemos operar milagres hoje. É só andar na presença de Deus e termos fé para que eles aconteçam. Deus, irmãos, não queria aquela oferta, não queria toda ela, ele queria parte dela, ele queria só o indispensável, o sangue e a gordura. Porque Deus não queria que você tocasse no sangue e na gordura. Vamos começar com a gordura. Gordura na Bíblia é símbolo de riqueza. Não é essa bênção de Isaac para Jacó, capítulo 27, verso 28 de Gênesis, ele diz assim, que Deus te abençoe com o orvalho dos céus, que Deus te abençoe com as gorduras, e que Deus também te dê a prosperidade do mosto e do vinho, ou seja, Deus te cubra de riqueza. A gordura é riqueza. Isaías 55, verso 2, fala que a gordura é deleitável, é gostoso, não é verdade? Ela oferta de cheiro suave a Deus. Então o mais importante desse sacrifício seria o sangue e a gordura. Para nós hoje, Deus quer o melhor da sua vida. A crente, quando ele vai ofertar, ele pega 25 centavos, ele quando enfia a mão no bolso, está lá um monte de nota de 50, ele fala, não, eu vou achar a prata de 25. Aí coloca na salva. Vem para o culto quando quer. Malhação, novela do SBT, novela não sei do que, filme. Toma a vida dele a semana toda, e é um crente mulherengo, é um crente domingueiro, só vem para a igreja quando quer. Por isso, irmão, é anêmico. Agora, quando praticava arte marcial, era difícil alguém me vencer, porque eu treinava todo dia. Eu podia lutar com o mestre, que ele ia apanhar muito também. Não vinha, não queria apanhar muito. Podia botar 3 caras, vem para apanhar mesmo. E não tinha medo, irmão. Então, o que eu quero dizer, crente que não lê Bíblia, irmão, crente que não afia a vida dele igual uma espada, ele é um crente que não oferece o sacrifício que agrada a Deus. Ele está oferecendo do que é roubado. Às vezes ele está aqui na igreja, mas ele está pensando, qual é a videocassetada de agora? Será que meu irmão lembrou de gravar ela? A novela está passando e ele está pensando assim, será que Laura vai voltar para Eduardo? Eu acho que aquele desastre vai matar Murilo. Irmão, crente que não oferece a gordura, ou seja, o mais importante para Deus, que é o seu coração inteiro a Deus. O inferno vai estar cheio de evangélicos, católicos e espíritas. Por quê? Porque o seu coração está longe. Ele se esconde atrás da religião. Sou católico, sou evangélico, e nada disso te salva. Não salva. Que a Bíblia diz que escudo é fé e não religião. Religião vem do latim religare, religando sua vida com Deus. É um pastor que está aqui, ele vai usar a Bíblia e a cultura pentecostal para te instruir. Mas cabe a você ler a Bíblia Sagrada. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa estudando a palavra? Qual é a base do seu conhecimento? É o que você acha? É a filosofia da favela? É o conhecimento da política brasileira? O que é a base para você? Tem gente que a base da vida dela é egoísmo. Eu faço o que me convém, os outros que vão para o inferno. Essa é a base de muita gente. Não é a Bíblia Sagrada. Eu uma vez ajudei uma senhora, não quero tocar trombeta aqui. Coitado, 2 crianças, marido desempregado, eu ia levando ofertas para a casa de recuperação. E aí ela viu algumas coisas lá que servia para ela, falei, irmão, quanto custa isso aqui? Eu falei, olha, não custa nada não, só pode levar. Ela levou algumas roupas para ela. Agora, quantas pessoas iam dizer assim, me dá aí R$30, que era o que mais ou menos valeria. Hoje está faltando, irmão, comunhão em muitos lugares.
E a igreja deve ser um sal. Deve provocar sede nas pessoas em ser como nós. Como alguém, irmão, porque ninguém se convence com discurso. Você ganha as pessoas com seu testemunho. E é por isso que Cristo disse em Atos 1, verso 8: ser-me-eis testemunha. Você de repente não corta seu cabelo, usa sua saia lá embaixo, mas não tem testemunho. Corta o cabelo, anda como pastor, mas é um mundano. Deus quer na nossa vida transformação. Nós vemos, irmãos, que a gordura era algo importante. Era exclusivo para Deus, não é isso que diz o verso 16 de Levíticos 3, olha só. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Manjar, ou seja, comida, é oferta queimada, cheiro suave. Toda gordura será do Senhor. Trocando em miúdos, irmão, tem crente que se a casa dele fosse uma mansão, ele dava para Deus o quarto de hóspedes, aquele que tem menos espaço. Ele tem espaço para tudo dentro dele, tempo para tudo dentro dele, mas não tem para orar e nem vir para a igreja. Vamos pular agora para o sangue, porque Deus não aceita que o sangue seja comido. E quanta gente come chouriço, mucela. Irmão, para com isso. Você lê em Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, Deus dá uma ordem a Noé. Deus está dizendo, ó, a minha aliança com você é isso, olha, não mate o animal, não coma o sangue dele. O sangue dele, se cair na terra, diz Levítico capítulo 17, se você achar um animal caído, deixe o sangue dele ir para a terra, joga a terra por cima. Enquanto o crente, irmão, que guarda sangue de galinha, come galinha ao molho pardo. E não só isso, irmão, isso para nós hoje, fala de pessoas assassinas na obra de Deus, moças que fazem aborto, crentes falando mal um do outro, pessoas que tocam no sangue inocente. Deus vai cobrar de você. O sangue, apenas Deus pode fazer isso. Se você ler o Salmo 72, verso 13 e 14, a Bíblia diz que Deus, Ele é a favor da causa do necessitado. Vou ler aqui, os irmãos depois conferem em casa. Salmo 72, verso 13 e 14. Diz assim, a palavra de Deus: compadece-á do pobre e do aflito, e salvará as suas almas, a dos necessitados, libertará as suas vidas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Quantas pessoas, irmão, que não tem pena do mendigo, não tem pena de alguém que está necessitado. Eu conheci um pastor que Deus repreendeu ele, que ele também já foi pobre, e chegando um garoto para pedir a ele uma ajuda, ele fechou o vidro do carro e foi embora. É a geração de pessoas que vemos hoje, pessoas ímpias, que a palavra ímpio quer dizer sem piedade. Vamos pensar nisso, irmão. Não adianta ser crente do reteté se não tem amor de Deus. Segunda coisa, o sangue era exclusivo para o sacrifício. Levíticos 3, 17. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comerei. Claro que quando eu falo gordura, irmão, não estou falando, eu estou usando sentido figurado para você entender. Mas no que diz respeito ao sangue, no Antigo Testamento, ele era exclusivo para o sacrifício. Por isso Deus não gostava, não permite que o sacerdote comesse sangue. Se você ler Levíticos 17, você vai ver que quando respingasse sangue na veste de alguém, você tinha que lavar, mas muito bem lavado mesmo, para tirar o sangue das suas mãos, porque aquilo ali era uma vida. Quando o sacerdote, por exemplo, um camarada cometeu um crime de adultério, ele confessa o pecado, põe na cabeça do animal, o pecado passa para o animal. Alguém tem que morrer. Então quem morre é o animal. Então por isso você não pode ter suas mãos sujas de sangue. É por isso que no Antigo Testamento tinha uma bacia para lavar as mãos. E quantas pessoas, irmãos, que não estão vigiando com a sua vida, cometem pecados todos os dias e os mesmos pecados. E Cristo todos os dias está morrendo por você, mas um dia Ele virá cobrar esses pecados. Você pega Apocalipse 14, você vai ver que quem vai tratar com a terra é o próprio Cristo. Jesus ele falou que o Pai, Ele a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então toma cuidado, você que sabe que cobiça é pecado,
roubar é pecado, mentir é pecado, e todo dia você comete o mesmo pecado. Então Jesus todo dia está morrendo por você. Então o que acontece? Naquele dia, quando ele vier cobrar, porque ele vai cobrar da terra, vai, irmão, e vai ser uma coisa terrível. Quando as taças forem derramadas, a primeira delas vai fazer os reservatórios de água se encherem de sangue. Sangue! Como no Egito. Opressão também é castigo de Deus. Vamos lá, irmão. Terceira coisa. Por que Deus condenava a consumição de sangue? Efésios 1, verso 7 diz que o sangue é a redenção. O que é a redenção, irmão? Redenção é uma palavra do comércio, que quer dizer o quê? Compra. Cristo, ele nos comprou na cruz. Depois vocês leem Efésios 1, verso 7. E Colossenses 1,14 diz que ele cravou as nossas dívidas na cruz. Por isso, só Jesus poderia ser simbolizado aqui por esse animal. Mas, olha só, se lemos o capítulo 3 de Levíticos, nós vamos ver que ele fala também de uma fêmea. A igreja é tipificada pelo animal fêmea e Cristo pelo animal macho. Cabe a nós também hoje, irmão, entender que, por amor a Cristo, nós passamos lutas e provações. Angústia, perseguições. Tem um evangelho aí que manda você rejeitar as lutas e as perseguições. Isso é mentira, irmão. Repreende isso, que isso não é obra de Deus, não. Passamos por lutas e provações. Você vê o quarto porquê. Por que Deus proibia a consumição de sangue? Porque ele era para propiciação. O que é a propiciação, queridos? Entenda bem. Era para o camarada morrer, mas ele botou a mão na cabeça do animal. O pecado passou para o animal. Isso no grego se chama vicários, ou seja, substituto. Aquele era o próprio Cristo, foi o que eu li aqui em Hebreus 9, 26, que ele morreu de muitas maneiras e de diversas formas, desde a fundação do mundo. Então, Deus disse, esse sangue é para pagar os seus pecados. São João 2, 1 São João 2, versículo 1 e 2 diz, meus filhinhos, não errei, não pequei. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com Deus, que é Cristo. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas como os do mundo. Se o mundo se converter, tem os seus pecados perdoados para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Outro porquê, irmão? É porque era expiação. Esse é o quinto porquê. Levíticos 23, livro de Levíticos é ótimo para falar sobre isso. 23, versículo 26 ao 28. Você confere na sua casa. 23, versículo 26 a 28 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo, mas ao 10º dia do 7º mês, 10 de julho, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Ou seja, naquele dia, seria derramado sangue no Santo dos Santos. Irmãos, o sangue é para a remissão do pecado. Aquilo que Abraão não fez com o filho dele, Deus pegou o cutelo e fez com Jesus, por amor a nós. E hoje, irmãos, o que tem de crente que abandona Jesus por qualquer coisa, se alguém começar a falar dele, você está indo para a igreja para dizer que é melhor do que os outros, ele já começa a se entristecer e fala, tá vendo? Depois que eu passei para a igreja, o pastor Joado está levantando uma fofocada do meu nome, é melhor eu parar de ir. Não é isso? Crentes, irmão, que não estão dispostos até mesmo morrer pela causa de Jesus, eles não são cristãos. A Bíblia diz aos Hebreus 12, verso 4, não resististes contra o vosso pecado até o sangue. Sabe quantas pessoas morreram, irmão? Antes da Santa Inquisição, ou seja, na perseguição dos imperadores romanos, 50 milhões de cristãos não conseguiram tirar eles da presença de Deus. Nero chegou ao ponto de tocar fogo em todos os 14 bairros de Roma e menos no bairro dos crentes. Por quê? Para dizer que foi eles que tocaram fogo em Roma. Fomos perseguidos pela Inquisição, pelo nazismo, pelo comunismo, e a geração que vivemos hoje é a geração mais fraca, mais água com açúcar que tem, irmão.
Não aguenta uma calúnia, que ele já quer dar um soco na cara da pessoa. Não aguenta uma tentação do adultério, que já está se entregando ao pecado. Não aguenta nada, irmão. É a pior geração do mundo e de todos os tempos. Nós somos. O certo homem de Deus diz que se não mudarmos o nosso comportamento, vamos encher o inferno muito rápido. Ontem eu estava vendo as 3 grandes entidades do inferno. E uma delas, o Satanás, o antigo Lúcifer, ele disse, olha, hoje, na minha mão, 80% do mundo, até entre os que se dizem evangélicos, estão na minha mão. E estão mesmo, irmão. Só porque não estamos dispostos a abandonar nossas vaidades, não estamos dispostos a perdoar o irmão, não estamos dispostos a nos entregar totalmente a Deus. Entregamos do nosso jeito. Eu vou servir a Deus até onde eu possa prosperar. Então você está negociando com Deus. Você não é um adorador, você é um negociante. Como muitos que existem hoje aí, irmão. E como eu falei para os irmãos, Deus vai punir com sangue por causa disso. Se você pega Apocalipse 8, verso 8, segunda trombeta, as fontes das águas se tornam em sangue, bem como no Apocalipse 16. Irmãos, o mundo que nós vivemos é o mundo é a época mais assassina que você possa imaginar. Hoje em dia se matam muitas crianças por causa do aborto. Mulheres irresponsáveis, que não sabem viver uma vida casta e obediente à palavra de Deus, para não passar vergonha diante da família e da sociedade, fazem aborto. Entra na internet, coloca lá o grito silencioso para você ver. E o nosso país está apoiando o aborto. Líderes, até mesmo evangélicos e católicos, estão apoiando o aborto. Vemos aí a ortotanásia, a palavra orto, quer dizer, vamos dizer assim, assistido, morte assistida. Na Bélgica já não é mais crime o seu tio falar assim, desliga os aparelhos, então aplica uma injeção em mim. E ele mesmo pode fazer isso, é um tipo de suicídio. E as pessoas estão dizendo que isso não é crime. Na Alemanha, a pedofilia já não é mais crime. Se alguém, por exemplo, estupra uma criança dessa, Deus que ele guarde, lá não é crime, não. Não é crime, não. Que pedofilia? Crime? O que é isso, rapaz? Irmãos, em nome de Jesus, oremos pela nossa geração. O nosso país ele já está sendo comprometido com um calor intenso, muita chuva e terremoto. Se o Brasil não mudar, o que acontece na Indonésia, na China, em outros países que perseguem o cristianismo, vai acontecer aqui. Vocês vão ver aqui que tsunamis varrer lugares, vocês vão ver tempestades terríveis. Você já viu essa barragem aí estourando? Com certeza, irmão, isso aí foi um dos sinais do Senhor. Deus está dizendo para você, acorde, procure ter comunhão com Deus. Para finalizar, aos Romanos, capítulo 12, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Pai. Olha só o rogo, que a palavra rogar, irmão, vou ser até um pouco teatral para vocês. É insistir. Pelo amor de Deus, é assim que Paulo está fazendo. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Quando Deus fala um sacrifício santo e vivo e agradável a Deus, que muita gente já se sacrifica, irmão. Vai para monte, vai para vigília, carrega, como é que é o nome? Cruz nas costas, sobe escada de joelhos, isso é sacrifício de tolo. Então Deus está falando, sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Aí ele diz assim, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós ficamos atribulados com desemprego, ficamos atribulados com alguma bênção que não vem para nós, porque Deus não é totalmente o nosso tesouro. Porque a nossa comunhão com Deus é tão fraca que qualquer luta pode desgarrar. É como o marido que não respeita a esposa. A primeira mulher que chamar ele para conversar, ele já está pensando em adulterar com a mulher. Essa é a comunhão que muitos têm hoje. Para finalizar, irmão, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, que aquele que se une ao Senhor, ele se torna um com o Senhor. Irmãos, vamos manter a nossa mente em comunhão com Deus. Vamos orar de madrugada, se Deus despertar. De vez em quando faça um jejum. Pare de comer mais de manhã. Busca a Deus com sinceridade. Você vai ver que Deus
vai quebrar toda essa carnalidade que às vezes está na sua vida e que às vezes vence você. Sabe por que muito crente, irmão, ainda não largou cigarro, bebida, prostituição, porque ele não se santifica. E a Bíblia diz que não veremos a Deus se não nos santificarmos. Que essa mensagem do capítulo 3 de Levítico fique em nossa mente, que possamos apresentar a Deus um sacrifício pacífico, que hoje é levantar a mão sem ira e sem contenda, parar de pedir a Deus desgraça para a vida dos outros, deixar de ser um crente feiticeiro, que é o que mais tem por aí, crente que vai para o monte, bota o nome dos outros debaixo do joelho e pedindo a Deus vingança, que é o que a maioria faz. Irmãos, vamos parar com isso, vamos orar para que Deus liberte e façamos o bem em conta-tempo. Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Quantos forem edificados, digam amém. Amém. Aqueles que amam a internet, gostam de acessar, procure o canal do Reverendo César no Facebook ou no YouTube. Projeto Lâmpada de Deus. No meu canal vocês vão ver louvores, filmes, documentários, desenhos bíblicos e muita coisa boa, irmãos. Lá também trabalhamos com casa de recuperação. Se os irmãos quiserem estar procurando os nossos serviços, é só procurar o nosso trabalho. Vamos orar a Deus.